você pra não errar. Você errou, me pede a paz. Viver com você jamais. Avisei a você pra não errar. Você errou e me pede a paz. Viver com você jamais. Hoje arrependida, sente que quer chorar. Agora é tarde demais, tens que se conformar. Tudo que você me fez contra mim sem eu merecer. O bem pagasse com o mal, eu desejo bem a você. Avisei a você pra não errar. Você e me pede a paz. Viver com você jamais. Hoje arrependida, sente que... Aí você ouviu na sua FM Universitária Mano Décio, da viola, no Breza de Amor. Ouviu também Manuel Messias, Churrasco de Boi Fantasma. E no início, Manuel Fininho, Mensagem ao Noel Telefonista. O Música e Notícia fica por aqui. Obrigado pela companhia, um excelente feriado para você. E fique ligado na FM Universitária, porque em instantes, Emanuele Madeira e Neila Rego Monteiro trazem os destaques do esporte do Piauí, do Brasil e do mundo. Boa tarde. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e a todos que se interessam por gestão. Todas as quartas-feiras, às 18h30, aqui, na FM Universitária 96,7. Você não pode perder. Apoio Cultural, Gestão e Mais, uma parceria de sucesso. Fique por dentro dos seus direitos. Sintonia Jurídica, o programa de debate sobre direitos fundamentais. Debates, informações e divulgações de eventos jurídicos. Sintonia Jurídica, toda terça, a partir das 6:30 da tarde, na FM Universitária 96,7. Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório musical dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, a partir das 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Em Teresina, 11h34. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais um Universitária Esportiva e ao meu lado é Emanuele Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. No boletim de hoje você tem novidades no judô, no MMA e no tênis. E no Bola na Rede você vai saber todos os resultados dos jogos que aconteceram ontem na Série B, como ficou a lei geral da Copa e quais os times que jogam hoje. Então continue sintonizado que o Universitária Esportiva está no ar. Cumbuca Cultural apresenta O Rasta é Bamba, com as bandas Batuque Elétrico, Quando quer destino nos afastou, e Rega Planta. Etiópia, Reis filhos de Israel. Quarta, dia 6 de junho, véspera de feriado, no Bossa Nova Show Bar. Os melhores do reggae com o melhor da black music. Dia 6 de junho, no Bossa Nova. Misture-se! Apoio ao Tech Studio e FM Universitária. Rasta Bamba.
Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. A judoca Kathleen Quadros não entrará nas disputas no Grand Slam do Rio de Janeiro. Ela sofreu uma lesão na cervical durante um treinamento e os médicos vetaram a participação da atleta após os resultados dos exames. Até o momento, 25 países já confirmaram presença na competição. A equipe brasileira apostará em jovens revelações do esporte, dentre os quais se destacam Hugo Peçanha na categoria até 100 quilos e o peso pesado Daniel Hernandes. A seleção que lutará as Olimpíadas de Londres 2012 foi poupada do torneio pela Comissão Técnica da Confederação Brasileira de Judô. E ainda falando de judô, a piauiense Sara Menezes já sabe qual será o seu principal obstáculo e, por que não, sendo otimista, sua adversária na final da Olimpíada. O Japão confirmou o nome de Tomoko Fukumi como a representante nas Olimpíadas. A vaga japonesa estava entre Fukumi e Aruna Azami. Na última vez que se enfrentaram no Grand Slam de Paris, em fevereiro desse ano, a japonesa não conseguiu aplicar nenhum golpe na piauiense, que acabou sendo derrotada pela pontuação mínima por conta de 2 faltas recebidas. A escolha da japonesa foi melhor para a piauiense. As duas serão as cabeças de chave das Olimpíadas de Londres e só se enfrentam na final. As chances de pódio são muito grandes. Ao longo do processo olímpico, a piauiense já demonstrou isso, vencendo seguidas vezes as maiores campeãs do judô. A exemplo da francesa Frédérique Jossinet e a atual campeã olímpica romena Alina Dumitru. No entanto, o retrospecto da piauiense frente às japonesas não é dos melhores. Sara ainda não conseguiu vencer nenhuma das 2 primeiras colocadas do ranking da Federação Internacional. A piauiense segue em treinamento de campo com a seleção feminina de judô e luta nas Olimpíadas no dia 28 de julho. Aos 35 anos de idade, o norte-americano Chael Sonnen já admitiu que não tem mais muito tempo de carreira dentro do MMA, mas ainda não está pensando em aposentadoria. Pelo menos não se vencer Anderson Silva na luta principal do UFC 148, que valerá o cinturão dos médios do evento. Em um vídeo promocional sobre sua preparação para essa aguardada revanche entre eles, Sonnen explicou que não vai deixar o octógono se derrotar o brasileiro. No vídeo, o americano diz ainda que tem muitos caras que ele precisa derrotar. Que ele, Sonnen, precisa livrar o mundo de alguns lixos que existem nesse negócio, principalmente no UFC. No vídeo, o americano diz que ainda tem... Por outro lado, o norte-americano está tão confiante em um resultado positivo que ainda não pensou no outro lado da moeda. Chael Sonnen, depois de vencer Brian Stann no ano passado ao voltar de uma punição por doping, também já disse que se perder para Anderson Silva novamente, vai se aposentar. E o sérvio Novak Djokovic, número 1 do tênis mundial, confirmou ontem em Paris que disputará uma partida exibição no Brasil, embora tenha dito que não sabe se jogará contra Tomás Bellucci ou Gustavo Kirten. A data e o local do jogo ainda não foi revelado. Djokovic afirmou que a definição pela visita ao país o empolga. O semifinalista em Roland Garros disse preferir enfrentar a lenda do tênis brasileiro, mas ainda não tem nada decidido. A ex-ginasta Shaw Johnson, de 20 anos, anunciou sua aposentadoria precoce no último domingo. Medalhista de ouro em Pequim 2008, a americana justificou a atitude alegando seguidas lesões no joelho esquerdo. Johnson disse ao canal de TV CNN que a ginástica é um esporte brutal e que não sabe se deixaria uma filha praticá-lo. Mas ela disse que não se arrepende do caminho que seguiu por ter aprendido muito com os problemas que foi obrigada a enfrentar durante toda a sua curta carreira. Ainda que considere a ginástica uma modalidade brutal, a americana acredita que seja um bom esporte. Para ela, as ginastas são as meninas mais fortes que se pode encontrar. E o nadador Thiago Pereira já está em sua última fase de preparação para os Jogos Olímpicos de Londres no final de julho. Ele embarcou ontem para a capital inglesa, onde vai ser realizado, junto com a seleção brasileira, uma aclimatação no Crystal Palace. O brasileiro fará sua última competição antes das Olimpíadas em Roma, na Itália, onde disputará o troféu Sete Colli dias 14 e 16 de junho. Especialista em medley, Thiago Pereira se sente mais preparado para competir em Londres com os últimos treinamentos. Durante as Olimpíadas e o período que antecede a principal competição do ano, Pereira está treinando com o técnico Alberto Silva, que também comanda os exercícios de César Cielo e Leonardo de Deus. E uma das ligas esportivas de maior sucesso nos Estados Unidos deve chegar ao Brasil no ano que vem. A modalidade em questão não é o basquete, como a NBA, que há anos negocia uma partida por aqui, mas ainda não conseguiu fechar nenhum acordo.
A Liga de Futebol Americano de Lingerie, famosa por mostrar moças de corpo definido jogando futebol americano de calcinha, sutiã e cinta-liga, confirmou que está negociando a realização de 2 partidas no país em 2013. A ideia de colocar garotas de lingerie jogando futebol americano surgiu em 2003, quando Mortaza assistiu ao Super Bowl da NFL, que é a grande final do futebol americano nos Estados Unidos. Vendo os torcedores deixando as arquibancadas no intervalo, ele imaginou que poderia manter as pessoas sentadas com o jogo feminino. No ano seguinte, nasceu a Lingerie Ball, que fez sucesso tanto pelas mulheres quanto pelos protestos. Até 2009, o futebol americano de calcinha e sutiã foi apenas um evento de um jogo, transmitido em pay-per-view no intervalo do Super Bowl. A liga com 10 times nasceu em 2009. Segundo a revista norte-americana Business Week, os primeiros 3 anos da LBL superaram os ganhos do UFC e do WWE, de luta livre profissional, em suas temporadas iniciais. Apesar da liga não abrir seus números financeiros, os números de espectadores impressionam. Os jogos, realizados em estádios ou ginásios grandes, com um campo que deve ter 45 metros de comprimento contra 42, seria, por exemplo, uma quadra de futsal, atraem em média 20 mil pessoas. Para vocês terem uma noção, a média de público do Campeonato Brasileiro de Futebol no ano passado, como comparação, foi de 14.976 pessoas, segundo a CBF. Esses números fizeram com que a LBL ganhasse o rótulo de única liga profissional feminina dos Estados Unidos que realmente cresce. O motivo para isso é a falta de sucesso das outras ligas femininas. Apesar do sucesso dos Estados Unidos no futebol, 2 ligas femininas já fecharam. No basquete, a WNBA sobrevive graças ao apoio da NBA. A chegada ao Brasil é parte do crescimento da liga. Em 2012, a LBL não realizou uma temporada por motivos estratégicos. Levou suas melhores jogadoras para uma turnê mundial que, na semana passada, realizou 2 partidas na Austrália. Confirmou a temporada inicial da LBL no Canadá, com abertura em agosto, e anunciou a criação de campeonatos na Austrália em 2013 e na Europa em 2014, ainda sem times confirmados. Com isso, mais uma vez os brasileiros devem receber um evento. Em 2014, a LBL pretende realizar um World Ball, reunindo os campeões de cada uma das ligas, Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália, em um campeonato em julho, e o local preferido para isso é São Paulo. E ontem aconteceu a final do Campeonato Piauiense de Handebol Adulto, que foi realizado no setor de esportes da Universidade Federal do Piauí. No jogo entre Joca Vieira e Kaique GHC, quem levou a melhor foi o Joca Vieira, que foi campeão a vencer o Kaique por 32-27. Universidade Esportiva volta já. Teresina vai ferver com o maior festival de música piauiense, Teresina Rock, de 26 a 30 de junho no Centro de Artesanato Mestre Dezinho, na programação do Salão de Humor. 5 dias de show e 24 bandas, mostrando a diversidade da nossa música e as atrações nacionais. Maldita e Kiko Loureiro. Participe dessa festa, onde a música é uma verdadeira obra de arte. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Bola na rede. E pela Copa Zona Leste Sub-15, o time do Meio Norte venceu o Galo da Madrugada por 5-4. Já o time do Anitta Ferraz perdeu para o Craque por 2-0. O São Paulo foi derrotado pelo Samaritano por 1-0. E o Barreirinha venceu o Agripino Dias por 1-0. E a confusão continua. Dirigentes de 10 clubes pedem que a CBF ignore a justiça e inicie os campeonatos Série C e D. Eles estão descontentes com a confusão jurídica que suspendeu as séries C e D. Os torneios deveriam ter começado no fim de semana retrasado. Parados e perdendo dinheiro, os clubes pressionam a CBF para que a entidade contrarie as várias liminares e dê largada em ambas as competições. Representantes dos clubes veem uma brecha no texto das liminares que, se for usada, permite à CBF descumprir as decisões da Justiça Desportiva e da Justiça Comum e iniciar os jogos. A proposta foi levada à entidade nacional em sua sede no Rio de Janeiro ontem. Nas decisões, a Justiça estabeleceu multa de até R$100 mil por dia para a CBF caso ela realize os jogos das séries C e D. Mas a multa só será paga se ela for mantida após toda a tramitação do processo em todas as instâncias. Para os clubes, a chance de liminar cair no futuro é grande. Por
isso, eles querem que a CBF dê início aos 2 torneios e ignore agora a determinação judicial. De acordo com o Baquite, presidente do Fortaleza, só o time tem uma folha salarial de 500 mil por mês. Praticamente toda ela é paga com a renda dos jogos do time. Sem jogos não há renda e não existe salários. O Santa Cruz passa por uma situação semelhante. Só os salários dos jogadores do time custam 700 mil reais por mês para o clube. Com esses custos, mais outras perdas pelas faltas de jogos, o diretor estima um prejuízo de 1,5 milhão de reais por mês. O presidente do Paysandu, Luiz Omar Pinheiro, também participou da reunião e disse que um pedido formal para que a CBF descumpra a decisão da Justiça será enviado hoje pelos clubes. A decisão sobre o caso deve ser tomada pelo presidente da entidade, José Maria Marim, na semana que vem. A confusão jurídica que paralisou as séries C e D começou com brigas por vagas dos campeonatos. Araguaína de Tocantins, Brasil Pelotas do Rio Grande do Sul, Rio Branco do Acre, Santo André de São Paulo e 13 da Paraíba entraram na justiça para jogar os torneios. Conseguiram decisões favoráveis, mas prejudicaram a tabela. E isso porque cada vez que um clube ganhava uma vaga nos campeonatos, outro perdia. Insatisfeito, esses clubes também iam à justiça. Essas disputas criaram uma insegurança para os torneios. O Santo André perdeu a vaga na Série C para o Brasil de Pelotas. O clube gaúcho conseguiu eliminar na Justiça Comum do Rio Grande do Sul para disputar o campeonato e tirou a vaga do time paulista. O Santo André, então, entrou no STJD para conseguir sua vaga de volta. Sem poder contrariar a Justiça Comum, o STJD decidiu suspender todos os torneios e a CBF acatou. O diretor de futebol do Santo André, Sérgio do Prado, disse na segunda-feira que a suspensão da Série C e D traz um prejuízo incalculável para o clube. Mas descartou qualquer possibilidade de retirar a ação do clube que impede o início dos torneios. E a presidente Dilma Rousseff vetou 5 artigos da Lei Geral da Copa do Mundo de 2014. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial. Dilma liberou a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, vetando um artigo no Estatuto do Torcedor. Além disso, 300 mil ingressos estarão disponíveis durante a Copa para a categoria 4, chamava de popular, com o valor de meia entrada, cerca de R$50, e destinados a idosos, estudantes e participantes de programa federal de transferência de renda. Dilma suprimiu o pedido do Ministério das Relações Exteriores e da Advocacia Geral da União, 2 artigos que tratavam de regras para a emissão de vistos. Outros 2 que tratavam do trabalho voluntário durante o Mundial a pedido do Ministério dos Esportes. Suprimiu também 2 parágrafos do artigo 26, que detalha a venda de ingressos, também após o Conselho do Ministério do Esporte. O Conselho delimitava a reserva de 10% do total de entradas de cada partida da seleção brasileira para a categoria popular. Outro parágrafo do artigo 26, que tornava inválidas as legislações estaduais sobre descontos e gratuidades em atividades esportivas, culturais e de lazer, foi retirado da versão final depois de solicitação do Ministério da Justiça e da Advocacia Geral da União. Além disso, a Lei Geral da Copa do Mundo de 2014 deixa a cargo do governo federal declarar feriados em dias de jogos da seleção brasileira e aprova a concessão de um prêmio de R$100 mil em dinheiro para jogadores titulares ou reserva das seleções brasileiras masculinas campeãs das Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970. Também está previsto um auxílio especial mensal para jogadores sem recursos ou com recursos limitados. O que são esses artigos da Lei Geral da Copa? Principalmente esse último. Isso é um absurdo. Um dinheiro assim que vai ser gasto, uma coisa incrível. Tudo bem que o esporte precisa de incentivo, mas não esse tipo de incentivo. A questão da liberação de venda de bebidas alcoólicas para alguns é válida, para outros não, mas nós sabemos que aqui no Brasil a torcida brasileira já é por si só bastante alterada. Já temos várias reclamações quando o time está bem, com o time não muito bem indo à Copa do Mundo, e liberação de álcool nos estádios vai ser um verdadeiro carnaval. Não, acredito que mesmo que a FIFA tenha uma parceria com a empresa que vende bebida alcoólica, mas isso não é motivo para deixar de lado uma lei brasileira, tá? No Estatuto do Torcedor é proibido vender. Se é proibido vender, a FIFA sabia, ela tinha que arcar com a justiça do nosso país. Agora sim, se é proibido vender, tem que ser proibido vender
desde os campeonatos estaduais até o campeonato mundial da FIFA, uma regra que está sendo descumprida hoje em dia nos estádios. E ontem, pela primeira vez desde que a seleção brasileira se reuniu para a série de 4 amistosos na Alemanha e nos Estados Unidos, Davi Luiz foi ao gramado para participar de um treinamento com o grupo. Mas o zagueiro do Chelsea ficou à beira do campo da Universidade Rutgers em Nova Jersey, fazendo apenas um trabalho físico. Davi Luiz ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e mesmo melhorando a cada dia, não tem chance de jogar contra a Argentina no sábado, quando a seleção brasileira encerra a série de amistosos. E vamos falar de Série B. O América Mineiro perdeu 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Em duelo válido pela 5ª rodada da competição nacional, o time mineiro visitou o São Caetano no estádio Anacleto Campanella e empatou em 1-1. Fábio Júnior abriu o placar para o América Mineiro, mas Ney Paraíba empatou o duelo para o time da casa, já aos 49 minutos da segunda etapa. Apesar do gol no finalzinho, o resultado foi melhor para o América Mineiro, que atuou fora de casa e chegou a 13 pontos, mantendo a liderança isolada da Série B e a invencibilidade na competição nacional. No São Caetano, o empate ficou com um gosto amargo, já que a equipe soma o 7º ponto e deve perder posições no complemento da rodada. Na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, o América Mineiro volta a atuar fora de casa, dessa vez visitando os catarinenses do Avaí, em jogo marcado para o próximo dia 15 na Ressacada. Já o São Caetano vai visitar no mesmo dia o América de Natal. E jogaram também Vitória e América de Natal. Os times empataram por 2-2 em partida adiada da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pingo abriu o marcador para os visitantes no primeiro tempo e Dinei empatou no início da etapa complementar. Pouco antes do final do jogo, aos 39 minutos, Kleber marcou de cabeça o que parecia ser o gol da 4ª vitória em 4 jogos do América na Série B. Quando os torcedores da casa já deixavam o estádio aos 42, Neto Baiano cobrou falta com perfeição e deixou tudo igual. O resultado não correspondeu nem à expectativa dos baianos, empolgados com a goleada por 4-0 em cima do Ipatinga, e muito menos aos potiguares, que só haviam visto o time ganhar na competição até aqui. Bom para o América de Natal, que continua em posição privilegiada na tabela. É o vice-líder com 10 pontos, 3 a menos que o primeiro colocado, o América Mineiro, e com uma partida a menos. O Vitória tem 7 pontos grudados nos grupos dos 4 primeiros. O Vitória entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar o Boa Esporte em Varginha, ao mesmo tempo em que o América de Natal mede forças com o Bragantino no Nazarenão. E ainda pela Série B, o Joinville deu sequência ao bom momento que vem vivendo na competição e bateu a equipe do Asa pelo placar de 1-0. O único gol da partida saiu dos pés de Thiago Real aos 30 minutos da etapa final. Com resultado positivo, os catarinenses chegam ao 3º triunfo consecutivo, somam 10 pontos em 5 jogos disputados e entram no G4, subindo para a 3ª colocação na classificação. Já o Asa, que vinha de vitória sobre o Boa Esporte, estaciona nos 7 pontos, ocupando a 7ª posição na tabela. No sábado, o Joinville recebe o Ceará, que não está muito bem. No mesmo dia, o Asa recebe o Criciúma. E em mais um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série B, o Goiás recebeu o Paraná e fez 2-0 já no primeiro tempo para matar o jogo e chegar aos 7 pontos em 4 jogos. A partida da noite valeu pela segunda rodada do campeonato. Já o time do Paraná segue com apenas 2 pontos ganhos, agora com 2 empates e 2 derrotas. Aos 18 minutos, o veterano Yarley foi oportunista para abrir o placar no Serra Dourada. 11 minutos depois, o lateral direito Vitor bateu de perna esquerda para fazer o segundo. No próximo sábado, o Goiás vai ao sul do país enfrentar o Criciúma. No mesmo dia horário, o Paraná recebe o Guaratinguetá. E após sair do Milan, Seedorf nunca escondeu que sua preferência era permanecer na Europa. O desejo do holandês parecia próximo de um desfecho feliz com o interesse demonstrado pelo Tottenham. Mas o meia pediu um adiantamento das luvas e os ingleses não gostaram e a negociação falhou. Agora restam 4 propostas: Catar, dos Emirados Árabes, China e Botafogo. O sonho de sua esposa, Luviana, em voltar ao Brasil pode ser decisivo e o jogador está próximo de fechar com o clube alvinegro. A maior proposta é do Guangzhou Evergrande da China, que estaria disposto a pagar um salário próximo a R$1 milhão mensais. As ofertas dos times do Catar e dos Emirados Árabes também são superiores ao que o time de General Severiano está disposto a pagar.
Mas a família do holandês tem como objetivo voltar ao Brasil se não for possível permanecer na Europa. O Botafogo, por sua vez, trata o assunto com muita cautela e sigilo. Se no início da negociação os dirigentes falavam abertamente sobre Seedorf, hoje em dia houve uma mudança de postura. O presidente do clube, Maurício Assunção, é quem comanda as negociações e não dá declarações sobre o andamento das tratativas. O presidente tenta manter o sigilo sobre a negociação, mas o fato é que parece que as tratativas estão bem encaminhadas. E hoje temos rodadas. Pelo Brasileirão Série A, o Sport recebe o Palmeiras às 19h30. No mesmo horário, o Grêmio visita o Atlético Goianiense. O Vasco encara o Náutico às 20h30. Nesse horário ainda temos Atlético Mineiro e Bahia, Coritiba e Portuguesa. Já às 21h50 é a vez de Santos e Fluminense, Internacional e São Paulo e Ponte Preta e Flamengo. E hoje temos também Campeonato Piauiense. Em jogo atrasado da 10ª rodada do Piauiense, hoje o Picos recebe o Comercial às 20 horas no estádio Elvídio Nunes. Universitária Esportiva volta já. Vem aí o 29º Salão Internacional de Humor do Piauí, de 26 a 30 de junho, no Complexo Cultural da Praça Pedro II. Música, teatro, dança, literatura, poesia, cartoons, caricatura e charges do mundo todo, no coração de Teresina. Salão de Humor do Piauí. Venha se encher de cultura e se divertir. De 26 a 30 de junho, na Praça Pedro II. Apoio FM Universitária e Altec Studio. 96,7 Universitária Esportiva. E quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a rádio FM Universitária, liga para o telefone 32 37 16 19. Repetindo, 3237 1619. O contato com o programa Universitária Esportiva pode ser feito também através do e-mail universitariesportiva@hotmail.com. Repetindo, universitariesportiva@hotmail.com. Infelizmente, a Universitária Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, com a participação da nossa produtora no estúdio. O programa é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Amanhã a Universitária Esportiva está de volta, é feriado, mas nós estaremos aqui com vocês. Sintonizem amanhã às 11h30 na FM Universitária 96,7. E amanhã o Flávio Meirelles vai estar presente para comentar a Eurocopa, que começa na sexta-feira. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.